Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dando continuidade aí ao nosso curso. Vamos aí para nossa aula 2, que eu vou falar para vocês de conjuntos, tá? Então acompanha comigo aí no slide. Conjuntos é aquelas bolinhas que você deve lembrar, ó, que tem com 2 ou com 3, tá bom? E também tem fórmulas, tá? A união B é o conjunto A mais o conjunto B menos A interseção B. E com 3, A, B e C, a união B, união C, é o conjunto A mais o conjunto B mais o conjunto C, menos A interseção B, menos A interseção C, menos B interseção C, mais A interseção B, interseção C. Rosa, tenho que decorar essas fórmulas? Claro que não, minha gente. É só para você saber. Você pode ver isso aí com algum outro colega meu, mas eu vou trabalhar com vocês aqui muito pela lógica, tá? Então vamos lá. Questão 7 de 2018. Que ele diz assim: uma sorveteria realizou uma pesquisa com 150 fregueses. A pesquisa constituiu em responder sim ou não as seguintes perguntas: se gosta do sorvete de baunilha ou se gosta do chocolate. 80 responderam sim à primeira pergunta. Então, que gostam de baunilha são 80. 85 responderam sim à segunda, que gostam de chocolate. E 23 dos entrevistados não responderam que não gostavam de nenhum deles. Quantos? 23. E aí, com certeza, ele vai perguntar o quê? Quantos sabores, quantas pessoas responderam que gostam dos dois? Então, minha gente, se você for por uma lógica bem real, bem tranquila, é muito mais rápido. Olha só, pensa comigo. Eu não sei conjunto, não sei nada, mas estou entendendo a questão. 80 pessoas gostam de baunilha, 85 gostam de chocolate. Quando eu somo, dá 165. Com mais 23 que gosta de nenhum dos dois. Então, 165 com 23, temos aí 165, 188. Eu faço uma pergunta bem lógica. Como é que eu posso ter 188 pessoas se a questão me disse que só tinha 150? Porque existem pessoas que estão tomando ou gostando de mais de um sorvete. Quando você subtrair, você já chega no valor, ó, 38 gostam de mais de um sorvete. Então eu não preciso montar conjunto, montar fórmula, colocar X. Eu preciso entender a questão. O que é que está acontecendo? Senão você vai por um caminho muito longo de conta. E assim você faz nos 2 minutos, tá bom? Rosa, não entendi. Quem não está entendendo, a única opção é desenhar os conjuntos e cair na conta braçal. Pessoas que gostam de baunilha e de chocolate. Não sei quantas gostam aqui. Se tem 80 que gostam de baunilha, você vai escrever 80 menos X. Se 85 gostam de chocolate, você vai escrever esse pedacinho 85 menos X. E 23 fora. E aí você vai saber que a soma de tudo são os 150 fregueses. Aí vai cair na equação, ó. 80 menos X mais 85 menos X mais 23, que é 150. X com X tira. 80 com 85, 165. Com 23, 188. Veja que a conta é a mesma. Vou mudar de lado. E aí, ó. Perdão, aqui, ó. E aí, ó, eu acho os mesmos 38, mas é desperdício de tempo, minha gente, de energia, tá? Então faz como eu estou te dizendo aí, que você não vai sofrer para fazer essas questões. É muito recorrente aí nas provas, tá? Número 8. Numa academia, 38 alunos praticam natação, 52 praticam musculação e 11 não praticam nenhum deles. O que é que ele vai me perguntar? Só tem uma opção. Ele vai pedir o ambos, ó. Ele vai dar o total, que foi 83. Então, ó, somando aqui, ó, 38 com 52, 38, 40, 90. Temos aí 101 pessoas. Eu faço a mesma pergunta. Como é que eu posso ter 101 pessoas se eu só tinha 83 no total? É só subtrair. Então, 18 pessoas estão fazendo o quê? Natação e musculação.
Assim, minha gente, você entra nesse jogo aí e acerta essas questões com tranquilidade, tá? Então vamos mais. Número 9. Uma academia oferece diversas modalidades de práticas esportivas. Dentre elas, a mais procurada são hidroginástica e musculação. Uma análise de matrícula mostrou que 221 dos matriculados, 147 praticavam hidroginástica, 128 praticavam musculação e 23 não praticavam nenhum deles. Ora, ele vai pedir o quê? De novo, quantos praticavam? As duas. Então vamos lá, vamos somar 147 com 128, com mais 23, 298. Tirando os 291, que é o meu total, eu tenho um total de 77 pessoas aí o quê? A mais, ou seja, que estão matriculadas em 2 cursos, tá bom? Então vamos lá, continuando aí. Questão 10. A respeito do conjunto numérico, julguem. O conjunto dos números inteiros está contido nos números racionais? Vou fazer um esquemazinho aqui para quem não lembra. O primeiro conjunto é o dos números naturais. É aquele que tem os números inteiros e positivos. O próximo conjunto que eu tenho aqui é o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. E aí eu já tenho os positivos, então ele vai entrar os negativos, tá? O próximo conjunto que a gente tem é o conjunto dos números racionais, que aqui começa a entrar as frações. Os irracionais, eles ficam fora. E tudo isso são reais. Então, isso aí você viu lá no seu fundamental, para sua tristeza. E aí ele pergunta, o conjunto dos números inteiros está contido nos racionais? Note, os inteiros, que é essa bola, está dentro dos racionais? Sim. Então, item 1, gabarito verdadeiro. Item 2. Menos 1, 0, 1 e 2 é subconjunto dos números naturais? Não, não, não. Números naturais não entra números negativos, só entram os inteiros positivos. Há números reais que não são racionais nem irracionais? Não. Ou ele é racional ou ele é irracional. Então, falso. Então, nosso gabarito aí, letra A, só a opção 1 é verdadeira. Tá bom? Então, continuando aí, questão 11. Questão 11, ele diz aqui, um professor aplicou uma prova contendo 3 questões. Cada uma das questões dos 200 alunos, depois de corrigida e classificada como certa e errada. Após a correção, verificou-se que 35 alunos não acertou nenhuma. Então, tenho 35 que não acertou nenhuma. 120 acertou aí a primeira questão. A segunda questão foi acertada aí por 100. E a terceira questão tivemos o total de acerto de 85 alunos. E ele diz assim, que 25 alunos acertaram as 3. Aí você diz, poxa, Rosa, agora não dá pra gente fazer aí pelo jeitinho lógico, eu vou ter que montar toda a questão e fazer um horror de conta. Começando aqui, ó. Primeira questão, segunda questão, terceira questão. E aí eu tenho que fora existem 35, e na interseção existem 25. Não conheço X, Y e Z, que é a pergunta dele. Quantos alunos acertaram exatamente 2 questões? E aí você começa a montar, que aqui no 1 é 120 tirando o X, tirando o Y, tirando 25. Que no 2 é 100 tirando o X, tirando 25, tirando o Z. E que no 3 é 85 tirando o Y, 25 e Z. E já bate um desespero, porque você tem muita variável aí. E se não tiver atenção, é um tapa para você errar. Então, escrevendo aqui, ó, 120 menos X menos Y menos 25 mais X
mais 25, mais y, mais 100, menos x, menos 25, menos z, mais z, mais 85, menos y, menos 25, menos z, mais 35, é o total. E o total são de 200 alunos. Então, vamos lá. O que é que eu posso fazer aí? X com x, y com y, 25 com 25, z com z. Olha que lindo. O que é que sobrou? Sobrou 120 mais 100, 220. 220. Vou logo nos positivos. Com mais 85, 305. E 305 com 35, 340. Para não errar, tá? Soma positivos e somos negativos. Menos 25 com menos 25, menos 50. Então, isso eu já sei que é 290. E as letrinhas, o que é que eu tenho aí de letrinhas que sobrou? Sobrou o menos x, sobrou o menos y e o menos z. Menos x, menos y e menos z. E tudo isso é igual a 200. Eu fazendo é lindo, você fazendo se enrola todo. Mudando de sentido aí de lado, 290 tirando 200, 90. É justamente o que ele queria, o x mais o y mais o z. E assim o nosso gabarito seria a letra D. Aí você vai dizer para mim, ô Rosa, eu não poderia pensar e fazer de um jeitinho mais fácil? Até poderia, tá? Mas você tem que ter muita atenção. 120 que eu tenho no primeiro, 100 que eu tenho no segundo e 85 que eu tenho no terceiro, isso aqui tá me dando um total de 305. E aí eu tenho fora 35 pessoas. Então, se eu somar tudo agora, eu chego a 340 pessoas. O que é que você tem que entender quando são três conjuntos? Que essa interseção aqui dos três, se você tirar ela 3 vezes, você vai deixar um buraco aqui no meio. Porque você vai tirar do A, do B e do C. Então, na verdade, você não pode tirar ela 3 vezes. Você tem que tirar ela 2 vezes. Então, 2 de 25, você vai tirar 50. Aí, você vai ficar com 290. E aí, o raciocínio é o mesmo. Se eram 200, por que tem 90 a mais? Porque são as pessoas que estão aí na interseção com duas questões aí de acerto, tá bom? Ok? Então, olha só. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Pessoal, conjuntos. O que é que eu tenho para lhe dizer? E quando cai, é geralmente com as duas bolinhas. Então, vai por viés lógico, para não ter que escrever x, y, z e não perder a questão, tá? Como eu digo, é uma questão que ela não é difícil, mas se você não tiver atenção, ela vai se tornar muito difícil, tá? Então, dando continuidade aí, tá? Eu vou seguir aqui na sequência o nosso módulo 3, a nossa aula 3, que ela vai falar de contagem. Eu estou seguindo à risca a ordem do seu edital, tá bom? Então, vamos lá. Continuando aí. Então, nosso próximo assunto, que é contagem. E aí, o que é que acontece com essa sua banca que eu analisei? Quando a gente vê o nome contagem, a gente pensa assim, é só contar. Beleza. Quando eu vejo o nome análise combinatória, é que eu lembro do arranjo de NP, da combinação, de combinação circular, de uma série de coisas. E para minha tristeza, a sua banca trouxe muitas questões, mas que não são só de contagem. Então, entre o sim e o não, eu vou fazer todas. Vai que ela continue nesse ritmo aí, para você não perder, tá bom? Então, olha só. Questão número 12. Vou colocar as fórmulas aqui, caso você precise. Permutação de n é n fatorial. Quando eu falo de n fatorial, é muito bom você conhecer pelo menos esses daqui, ó. 5 fatorial é 120, 6 fatorial é 720, 7 fatorial é 5040.
E 8 fatorial é 40.320. Para permutação, permutação com repetição. Se tiver repetição, para cada repetição que você achar, você tem que dividir pelo fatorial. Temos aí também arranjo de NP, que é N fatorial, que multiplica aqui N menos P fatorial. Combinação de NP, que é N fatorial P e N menos P fatorial. E a diferença entre o arranjo e a combinação é que na combinação a ordem não altera o seu resultado. E no arranjo a ordem ela é primordial, tá? Então aí para você ter um básico aí em relação às fórmulas. Vocês vão ver que eu vou tentar usar aí meio lógico para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Então continuando aí. Olha o que ele trouxe aqui na questão 12. Na figura ao lado, há 7 pontos marcados em uma reta, com 3 pontos marcados em outra. Então, essa daqui existem 7 e aqui existem 3. Estão vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Quantos triângulos é possível construir com esses pontos? Olha só. Triângulo, ele tem 3 lados. Você tem que analisar o seguinte. Presta bem atenção no que eu vou falar. Eu posso pegar um ponto daqui, vou chamar aqui de reta R e reta S. Um daqui com 2 lá de cima de qualquer posição. E a ordem, não importa. Se eu disser que eu peguei o ponto A, B e C, C, B e A, B, A, C, é o mesmo triângulo. Então, eu caio na combinação. Então, eu posso dizer que eu tenho combinação de 3 em 1, na reta S, para escolher 1, com a combinação de 7 em 2. Mas o meu triângulo, ele pode ser o contrário. Ele pode ter um ponto em cima e 2 embaixo. Ou seja, ou eu posso ter um triângulo que combinação de 7 em 1 com combinação de 3 em 2. Então, eu vou ter que fazer essas continhas aqui, tá? E toda vez que você tiver número 1, já dá para saber o valor. Você já sabe que aqui é 3 e aqui é 7. E toda vez que você tiver eles em ordem decrescente, justamente um atrás do outro, é o próprio número. Olha quanto tempo eu ganhei aqui. Rosa, isso são dicas valiosas, tá? Vou até anotar aqui, ó. Combinação de N em 1 é N. E combinação de N em N menos 1 também é N, porque eles são complementares. Isso você ganha tempo, ó. Você nem faz conta. Eu só vou fazer a conta da combinação de 7 em 2. E o ou na nossa matemática é uma soma. Quem é a combinação de 7 em 2? Vou fazer aqui no cantinho, ó. É 7 fatorial sobre 2 fatorial sobre 5. Isso é 7, 6, 5, 2, 1, 5. Simplifica. E aí simplifica de novo. Eu não quero vocês fazendo assim. Eu quero que vocês pensem assim. Eu tenho 7 duas vezes. Olha aqui, ó. Embaixo, eu repito, é muito mais simples e você tem o mesmo gabarito. Tá bom? A gente vai trabalhar assim. Então, aqui é 21. 21 vezes 3, 63, mais 21. Então, nosso gabarito aí da questão 12, 84, letra D de dado. Tá bom? Então, muito bem, vamos continuar por aqui. Número 13. Número 13, de novo, ó. Quando você pega as questões da banca, você começa a entender que perfil ela gosta de cobrar. Ela já me trouxe um círculo e pergunta quantos triângulos. Perceba que qualquer 3 pontos que eu junte, eu formo um triângulo, ó, e eles não são iguais. Ele quer saber quantos triângulos. Vamos contar aqui quantos pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moral da história. Combinação de 10 para eu escolher 3. Faça como eu ensinei agora. 10 3 vezes. 10, 9, 8. E embaixo, ó, 3, 2, 1. 9 por 3, 3. 8 por 2, 4. 10 vezes 4, 12. Vezes 10, 120. Então, questão 13, gabarito aí para vocês, 120.
tá bom? Então, continuando. Questão 14. Olha só. Novamente, questões que tem pontos aqui. Você tem que ter muita atenção. Considere 7 pontos. 6 sobre o círculo e 1 no centro. Ok. E ele quer saber, ó, quantos triângulos vamos formar. E aí, o que é que acontece aqui, ó? São 7 pontos. Combinação de 7 em 3. Vamos lá. 7 3 vezes. 7, 6, 5. Por 3, 2, 1. Simplificando, 35. Aí você olha, tem aqui, faz acertei. E aí você caiu num pega triste. Por que, Rosa? Porque esses 3 pontos aqui, ó, se eu pegar na mesma reta, não forma triângulo. Esses 3 pontos aqui também não vai formar triângulo. E esses 3 pontos aqui. Então, meu gabarito, para estar certo, eu teria que tirar os 3 que estão na mesma reta. Porque na mesma reta não tem triângulo. Então, o gabarito seria 32, letra B. Poxa, Rosa, isso é sacanagem. Pois é, minha gente. Infelizmente, é sim. E você tem que estar bem atento, tá bom? Então, continuando aí com nossas questões de conjunto, de contagem, o que é que temos aqui na questão 15? Um restaurante possui 11 pratos especiais, que são ofertados em cardápios semanais. A cada semana, somente 4 desses pratos são escolhidos para compor o cardápio, por problema de logística na confecção dos pratos. Quantas semanas são necessárias? Olha aí, ó. Eles trabalham contagem e só cobra combinação. Eu tenho 11 pratos para escolher 4. Por quê? Porque a ordem com que eu vou dizer que os pratos eu tenho no meu cardápio não vai alterar o meu resultado. Eu tenho A e B, B e A, é o mesmo cardápio, não vai mudar, tá? Então, como é que eu ensinei você a fazer combinação muito rapidamente? O 11, você escreve 4 vezes, ó, desenvolvendo. Parou, embaixo coloca lá 4, 3, 2, 1. E olha que lindo, 4 vezes 2 é 8. E 9 por 3 é 3. E 3 vezes 11, 33. Vezes 10, 330. Questão 15, gabarito aí, letra C. Tá bom? Então, vamos mais. Questão 16. Questão 16, ele diz assim. Patrícia dispõe de 6 cores distintas e pretende usar para pintar um cubo. Desenhar o cubo aqui, ó. Beleza? De modo que cada face tenha cor diferente. Cada possibilidade de pintura resulta um cubo pintado distinto dos demais. Do mesmo modo, se ela tivesse 7 cores, quantas possibilidades a mais ela teria? Olha só a questão, que sacana, veja. Se eu pintar aqui o cubo de azul e aqui embaixo de preto, consegue entender que as cores que vão ficar aqui ao lado, a ordem não vai importar? Isso vai haver tipo um ciclo de cores. Eu tapo o fundo e a tampa. E a ordem de baixo é sempre a mesma. Então, olha só. Para eu trabalhar as 6 cores... perdão. Primeiro, as 6 cores que ele está falando. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar assim. Para eu escolher a base, existem 6 opções. Para eu escolher o fundo, vão existir só 5. Porque eu escolhi uma. Sobraram 5. Porém, para eu escolher as 4 que estão na lateral, eu vou ter uma permutação circular com essas 4 cores, tá? Por quê? Eu disser que aqui embaixo tá amarelo, vermelho, vermelho, estão todas no ciclo. Você não sabe qual é a ponta do cubo, vamos dizer assim, a primeira do cubo. Então, permutação circular, para quem não lembra, quando você quer fazer algo circular, é só pegar um número a menos. Então, no caso, essa conta aqui seria 3, 2, 1. Então, minha conta seria 6 vezes 5, 30, vezes 6, 180. Então, eu vou voltar lá nas formulazinhas para eu relembrar aqui para você. Permutação circular é n menos 1 fatorial, tá bom? Então, vamos lá. Então, voltando aqui. Se for agora com 7,
que é que vai acontecer? Mesma análise. Para eu escolher a tampa, existem 7 opções. Para eu escolher a base, existem 6. Porém, o que vai ficar em volta formou um círculo. E aí eu vou ter permutação circular novamente. Porém, agora, o que é que aconteceu aqui? Eu tenho 5 cores, tá? Para colocar na minha permutação circular. Uma vai sobrar. Então, para mim, não vai ter problema algum, ok? Então, olha só, eu tenho 5 cores para colocar em volta. Então, o que é que vai acontecer aqui com a gente? Vai ficar assim, ó. 7 vezes 6, 42, tá? E aí, o que é que vai acontecer? Eu tenho aqui o 4, 3, 2, 1 por ser circular. Tá bom? E aí a gente vai ter um pequeno problema aqui. Quando eu faço 4, 3, 2, 1, eu vou ter aqui, ó. Cadê? 4 vezes 3, aqui eu terei 24. E aí você vai dizer assim, poxa, Rosa, como é que ficou tanta cor? Existe uma cor a mais. Então eu não vou poder fazer esse jeitinho que a gente fez ali de cima, ó. 3, 2, 1. Tá vendo? Eu vou ter que melhorar aqui o que eu tô fazendo. Porque senão a gente vai perder a questão, tá? Então, deixa eu só organizar aqui, ó. O que é que vai acontecer aqui? Eu tenho 7 vezes 6, 42. Vezes 5, 210. Tá bom? E 210 vezes esse número todinho. Então, só para não ter que fazer a conta em calculadora e nada, vamos escrever assim, ó. Vou deixar aqui, eu tenho 7 vezes 6. Aí eu vou lá, ó. Aqui, ó. 5, 4, 3, 2, 1. O que é que vai acontecer aqui, ó? Esse 180 aqui, eu faltei dividir aqui por 6, porque são 6 faces, eu posso começar por qualquer uma. Então, vai ficar 30. E aqui nessa daqui, eu tenho 7 vezes 6, 42, vezes 5, 210. Quando eu for dividir pelo 6, eu posso simplificar aqui. Eu terei aqui 210, tá? Dividindo por 6, isso. E a questão quer saber quanto é que eu tenho a mais. Então, 210 menos 30, 180 opções a mais. Só cuidado com essa brincadeira aqui, ó, das cores que vão fixar aqui. Perceba que quando você fixa alguém, você não vai usar, tá? Então, só tenha atenção para não perder essa brincadeira. Questão bem difícil aí, tá? Muita gente deve ter perdido aí essa questão, tá bom? Então, olha só. Vamos aqui encerrar esse segundo bloco, onde eu trouxe para vocês aí conjuntos e contagem. A gente se encontra já já no terceiro bloco com um assunto diferente, tá bom? Um cheiro grande, fiquem com Deus, tá?